Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, iniciando o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor, nesse domingo, 18 de outubro de 2020. Bom, vamos inicialmente orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez agradecidos a Ti por mais uma semana que se passou, que concedeu a cada um de nós ultrapassar cada obstáculo, cada dificuldade. Temos chegado até aqui por Tua graça, Tua misericórdia, Tua mão forte e braço estendido nos abençoando. Te agradecemos, Senhor meu Deus, por esta oportunidade e te pedimos as Tuas bênçãos para cada um desses irmãos que estão conosco, aquele que vai assistir posteriormente a este vídeo. Senhor, as Tuas bênçãos também cheguem até cada um deles. E pedimos, não porque merecemos, mas porque o Senhor tem nos acrescentado a fé para permanecer firmes, confiando na Tua providência para cada um dos Teus filhos. Abençoa o nosso louvor, Senhor meu Deus, aceita o nosso humilde louvor, atende ao pedido de cada um desses, ó Senhor, que porventura possam estar passando por uma dificuldade que com certeza a cada dia basta o seu mal. Por isso, nós te pedimos a tua presença, não porque merecemos, sim, mas porque tu és um Deus amoroso para com todos. No nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, nós te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Com graças a Deus, a todos vocês que têm estado conosco e têm sido bênçãos para, de uma forma ou de outra, tem nos abençoado. Então, o nosso irmão Anderson, então, está com um familiar completando mais uma vida. E a irmã Luzinete, então, está no Brasil. Brasil, é claro. Né? A irmã Luzinete está em São Paulo e na casa dos familiares dela não tem internet. Né? Então, assim, tão moderninhos como é o Japão, né? E com qualquer idade tem, mas eles não. Bom, ela já nos comunicou. Vamos iniciar o nosso louvor, por gentileza, com o hino de número 394. 394. 394. Então, a mão ao arado, a mão do arado, a mão no arado. Então, quem já começou a trabalhar na obra do Senhor deve ser sempre constante. Agora, por de novo que ele cantar. Ok? Ficaremos assim então. 1, 2, 3. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pro lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de
e passem levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Pela misericórdia do Senhor, então, nós temos essa certeza, né? Que um dia nós vamos deixar esta cruz que nós sabemos que muitas vezes é mais pesada para um irmão ou para outro irmão. Mas nós sabemos também que Deus não vai dar uma cruz maior, mais pesada do que eu possa suportar. Então, Ele sempre dará uma cruz maior ao outro, porque Ele com certeza sabe que o outro pode suportar, além de Ele também, então, com certeza estar fortalecendo a cada um de nós. Deus não é injusto. 3, 5, 8. 3, 5, 8. É mais para o dia de Pentecostes, que não é hoje, mas nada impede de louvar ao Senhor com esse hino. Então, os fiéis oravam unidos, que é tirado do livro de Atos. E nós sabemos que foi descido dos céus como um vento veemente, e foi a descida do Espírito Santo sobre aqueles que lá estavam nesta reunião. Então, os fiéis oravam unidos. É meio rápido, não? Um, dois, três. Os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor. Quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Com vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas sim falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. 4. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um.
Bom, como nós lemos e cantamos, o poder com certeza foi prometido. O poder do Espírito Santo, que revela, que ensina e por nós intercede diante do Pai. Então precisamos ter esse Espírito Santo vivendo em nós. Ele não intercede por todo mundo, intercede pelos servos, para as pessoas para aqueles que amam a palavra do Senhor, praticam, buscam aprender. E 349 é o nosso terceiro, não confundir com 394, é o 349. Sambiaku Yonjukyu. Que é o mesmo hino da harpa de número 1. É a mesma coisa. A melodia é a mesma. Dois fala da chuva, mas a melodia também é a mesma. Se você cantar o 349 ou 1, estaremos cantando igualmente. É o único os dois que tem essa mesma similaridade. Ta 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 la 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 la. Ok? 1, 2, 3. Os dons dos céus prometidos, Pai, esperamos aqui, em santo amor reunidos, nós suplicamos a Ti. Manda, Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda nos céus, ó bom Deus. Manda, Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. 2. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas sim mais abundantes, chuvas de vida e de amor. Manda, Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. O teu poder esperamos, ó glorioso Senhor. Dos altos céus aguardamos chuvas do Consolador. Manda, Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. 4. Pai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a tua face tementes, chuvas lhes queira mandar. Manda, Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda,
ao Senhor chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus, manda ao Senhor chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuva dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Graças a Deus. Então, chuvas de graça. Chuvas do Espírito Santo, que também chuvas na Bíblia tem vários, mais que um significado, não? Mas deles é esse, então dá do Espírito Santo para com cada um de nós. Então, agradeço com certeza ao nosso Deus por mais esta oportunidade. Continuando confiando na presença do Senhor, porque tão grande livramento Ele tem nos dado, não somente a nós que aqui estamos, com certeza, mas às vezes aqueles que não podem estar também. O Senhor é Deus fiel e não faz acepção de pessoas em se tratando de salvação. Hoje quero ver junto com vocês um assunto que é muito importante e algo que nós temos que ter para a nossa proteção contra o inimigo, o nosso único inimigo. O nosso inimigo não é a pessoa na fábrica, não é a pessoa no emprego, não é a pessoa no hospital, não é nenhum. Não são pessoas. Então, o nosso inimigo, que é muito poderoso, nós sabemos que é o diabo, o Satanás. Então, como vencer a um inimigo que é espiritual? Então, Paulo deu algumas diretrizes aí, alguma base para que são a armadura cristã. Mas na armadura cristã ele salientou o escudo da fé. Ou seja, ele não igualou todos. Ele disse, e acima de tudo, em algumas versões. Então, se acima de tudo é primeiro essa, depois as outras em diferentes níveis. Senão ele não teria salientado. Então está o nosso texto, o nosso tema então é escudo da fé. E o nosso texto é em Efésios capítulo 6, versículo 16, para daqui a alguns minutos. Essa de novo. 6:16. 16. Isso. Se eu não me engano. Eu escrevi 6:18. Eu escrevi 6:18? Ixi. Não, aquele lá foi eu que escrevi. O papel. Opa, agora sim, o papel tá por aqui. Pera aí, irmão. Não, também não vou. Não, se eu não achar o papel. Era um papelzinho cor-de-rosa e... Bom, 6:18 não tá tão longe assim. Mas se eu errei, o que eu erro mesmo, as minhas desculpas, sinceras desculpas por esse... Então, Efésios... Obrigado por sua gentileza. 6:16, que diz... Além disso, na minha versão, eu não gosto muito dessa além disso. Tem outras versões que diz acima de tudo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então todas, não é algumas, todas. Né?
embaraçando o Senhor. Irmão Valdecir, como começa esse versículo na sua Bíblia? Ah, Efésios 6,16. Se a irmã Maria tem um em português, pode ler também, por gentileza. Só a introdução. O que diz? Só as primeiras. e- ah, Obrigado. Amém. Então, sobretudo, né? Acima de tudo, sobretudo. Irmão Valdecir, como diz? Isso. É isso. Ah, obrigado. Isso, isso. Ah, então, tomando sobretudo, são várias as traduções, né? Isso. Então, subter, mina, mina subter, isso. Então, é isso, acima de tudo. Então, ele salientou essa, né? Claro que ele não deu só essa, nós lemos outras, né? O cinto da verdade, coraça da justiça, outras, né? Outros elementos dessa couraça, dessa armadura de Deus. E aí eu então fiz al- alguma coisa que nós podemos saber sobre escudo da fé. Então, porque Paulo deu essa palavra, esse exemplo escudo, se utilizou dessa palavra escudo. Então, daqui a pouco nós vamos ver juntos. Bom, mais uma vez agradecidos a Deus. Desculpa que é aniversário do Daniel e eu não pude ir, que é hoje, é claro. E um casamento de um irmão que teve ontem também, felizmente. Eu sempre falo, né? Os únicos 3 meses que eu trabalho como homem é só outubro, novembro e dezembro. Os outros vai levando. Então, se eu não aproveitar, eu não estou assim em idade de ficar escolhendo serviço. Infelizmente. Não posso mudar de serviço assim. Então eu tenho que fazer de tudo. Eu tenho que ser prudente. Eu vou trabalhar ou vou no casamento. E também não vou no casamento e vou falar que vou no enterro. A mentira tem perna curta e é pecado. Então, ah, prefiro prefiro deixar descontente o rapazinho que casou. Claro que não é da minha idade, é um rapaz, é o filho do pessoa mais nova. Então, e o meu agradecimento por essas pessoas, então, que contraíram esse matrimônio. Também, né, pelo aniversário do meu filho, também agradeço. É, então, daqui a pouco eu faço os pedidos. Então, o meu agradecimento, então, né, mais um pedido. Como eu disse, então, o nosso irmão Anderson e a Keiko estão em lugar diferente hoje, assim como a irmã Luzinete, que também está sempre conosco, a qual somos agradecidos. Agradecidos a ela sempre, mas ela então foi para São Paulo e em São Paulo não há possibilidade dela estar conosco. Então, peço oração em favor da irmã Luzinete, dos seus familiares, tanto aqueles que estão em São Paulo, como aqueles que estão em eh, Santa Catarina, Florianópolis. Familiares do Alexandre, que é do Rio Grande do Sul. Irmã Mieco, por favor. Chuvas de graça.
Isso. Então, graças a Deus. Não? Deu tudo lá. Saiu. O Julinho não sei por que razão, mas então ele está ausente, mas vamos orar por ele. Ó. Assim isso. Assim como o irmão Valdecir pediu, orar pelos irmãos ali, ó, e onde eles estão residindo, onde eles estão morando. Assim como a igreja do nosso irmão que está lá, que dá esta oportunidade, pastor Cusso, dá esta oportunidade aos brasileiros de estarem congregando ali. Oramos juntos, Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque tu és justo, santo e bom, maravilhoso em todos os teus feitos. Que a tua graça, a tua misericórdia seja abundante em cada uma dessas vidas. Ó Deus Santo, soberano, perfeito, sublime, maravilhoso, Deus fiel, Deus de justiça, paz, Deus que sara, que cura, que restaura e que restabelece, que levanta o caído, ó Deus Santo, que dá forças, ó Pai, que fortalece, Senhor, ó meu Deus, ó Deus Santo. E bendizemos, porque tu estás assentado no teu trono de glória, majestade, justiça, à tua destra, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós te agradecemos, ó Senhor, por tua fidelidade, ó Pai, porque a tua palavra se cumpre. Te agradecemos por mais uma semana que se passou debaixo da tua proteção, do teu cuidado, do teu livramento. E se estamos aqui neste momento, nós te bendizemos e te agradecemos, pedindo, Senhor meu Pai, o teu cuidado, a tua proteção. Ó Senhor meu Deus, pelo irmão Nishimura, que passa por essas dificuldades. Ó Senhor meu Deus, dai força, fortalece, ajuda, dai sabedoria, dai discernimento, Senhor meu Deus, capacita, ó Senhor meu Deus, para a boa obra, assim como a esposa do nosso irmão Nishimura, a nossa irmã Maria. Ó Senhor, Pai, concede da tua graça, do teu poder, ó Senhor meu Deus, e uma vida com alegria no coração de te servir. Ó Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos pelo irmão Valdecir, Senhor meu Deus, que passa por umas dificuldades, a qual, Senhor meu Deus, não temos como medir. Ó Pai, por essa dificuldade no próprio corpo, Senhor meu Deus. Ó Deus Santo, tu estás no controle dessa enfermidade, desta dor, de todo esse mal que tem afetado os pés deste teu filho, ó Senhor, mas nós vamos continuar crendo e ele vai continuar confiando em ti, eu tenho certeza, Senhor meu Pai. Acrescenta a fé. Também a sua esposa, Senhor meu Deus, salva, cura, restaura e restabelece. Ó Deus Pai, no nome santo do teu filho Jesus, aos familiares do nosso irmão Valdecir, aos irmãos que estão neste local de trabalho com o Julinho, seu lar, a sua família, a Simone, Senhor meu Deus, ó Pai, visita esses lares, continua a estar com eles, Senhor meu Deus, derramando das tuas bênçãos. A cada um de nós, aos nossos filhos, aos nossos netos, a cada um desses que neste mês completaram mais um ano de vida, nós te bendizemos, te agradecemos e acrescenta ainda muitos anos de vida e vida com abundância, com saúde e alegria para te servir, ó Deus. Também nós te bendizemos pelo Miliane e o Chodes, familiares do Chode, Manarroio, Shin Keina, ao Daniel Areico, a Ito-chan, nossa netinha, sua filhinha, aos familiares da Areico, Senhor meu Deus, aos irmãos da igreja em Sugita, aos irmãos da igreja em Sinohara, aos irmãos da igreja em Nihama, a cada um daqueles que lá estão e que têm a alegria de ouvir a tua palavra, de cumprir os teus mandamentos. Te agradecemos, Senhor meu Deus, te louvamos e te bendizemos pelas autoridades constituídas desse país, pelas autoridades constituídas ali no Brasil. Dai sabedoria a cada uma dessas nações, Senhor Pai, para vencer este obstáculo que se apresenta devido a esta virose. Nós te bendizemos, Senhor meu Deus, e te agradecemos porque estamos neste lugar. Continua a estar conosco, Senhor meu Pai. Fala conosco através da tua palavra, daquilo que vamos aprender mais de ti, que vamos ouvir de ti, ó Deus Santo. Continua conosco, não porque merecemos, mas porque nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nos lembrando, Senhor meu Deus, mais uma vez,
das nossas irmãs, dos nossos familiares que estão ali no Brasil, dos nossos familiares que estão neste país. Ao Anderson, a Keiko, aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko. Também à irmã Luzinete, ao seu esposo, que está ali em São Paulo, olha, no nome de Jesus, Pai, o irmão e a irmã Santina. Ó, Pai, continua abençoando também a Janete, a seu lar, a sua família, e a cada um dos irmãos que lá estão, o Donizete também, Senhor meu Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estas bênçãos e pedimos continuamente a tua presença em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, as dificuldades vêm, mas a minha mãe falava, não sei de onde ela tirou isso, nunca perguntei para ela, mas não há bem, era mais ou menos assim, não há bem que sempre dure, nem mal que sempre ature, ou uma, lembro, não? O mal não, a dificuldade, o problema não é para sempre. A Bíblia também diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então passamos por dificuldades, sim. E uma das dificuldades que nós passamos, maior, e que muitas vezes nem percebemos, porque são invisíveis, que é os ataques do nosso inimigo, que quer nos destruir de qualquer forma. Então, o Paulo relata que nós devemos ter a armadura de Deus, salientando, deixando mais claro que o escudo da fé. E o escudo da fé aqui, com certeza, por esta evidência que ele coloca, eu entendo que deve ser a parte da armadura cristã de todo o cristão verdadeiro, de todo o cristão autêntico. Então, que seria esse escudo da fé? Eu vou ler para vocês no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 30, versículo 5. Se você quiser marcar, Provérbios capítulo 30, versículo 5. Não, Provérbios capítulo 30, versículo 5. Será que eu errei no papel de novo? Isso. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele, o nosso Deus, é claro, né? Ele é um escudo para quem nele se refugia. Então, Paulo já estava falando algo que já foi registrado muitos anos antes na palavra de Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Oh, achei. Achei o papel. Oh, estava aqui. Efésios 6,16. Tá. Tá vendo aí, irmão? Não, não, é o que. Pode ser que eu estou errado. Lá, vê aí, ó. Não, depois. Acho que era esse, né? Vai, tá aqui. Atodê. Então, não, não precisa procurar, não precisa procurar. Hum. Ah. Uhum. Então, esse escudo significa, com certeza, o que significa o escudo? O que significava o escudo já nesta época quando foi escrito? Pode espetar aqui, mamãe, por favor. Então, esse escudo significa a total e irrestrita confiança do cristão em Deus e em sua palavra. Então, ele tem que ficar o quê? Com a palavra e a confiança em Deus. Então, é dessa forma que ele vai se apoderar deste escudo. Então, significa isso. Se for ler o texto e outros textos também, e nós podemos encontrar que vamos chegar a a confiança do cristão em Deus e em sua palavra. Uma confiança
irrestrita, sem ressalvas, somente nele. E total, tem que ser total, não pode ser eu creio nisso, mas eu não creio naquilo, ou eu. Não, de forma nenhuma, né? Então, esse é o escudo aqui. E o escudo aqui, lendo esses versículos dessa armadura cristã, mas o escudo aqui deve ser usado para proteger o cristão contra, que é o que está escrito, contra as ciladas e investidas de Satanás, e não para esconder o pecado. O escudo mesmo em si, o instrumento que era usado na guerra, nunca foi para esconder nada. Só que muitas vezes as pessoas se utilizam de versículo bíblico para esconder alguma coisa, né? Para poder querer praticar alguma coisa. Paulo já tinha falado que não era para usar a liberdade que tem para fazer coisa errada. É mais ou menos assim. Então o escudo deve ser sempre para proteger o cristão contra as ciladas, aquelas armadilhas que Satanás coloca. E também essas investidas que ele dá constantemente na vida de cada um. A gente cai de um lado, aí levanta do outro, aí ele vem, derruba, né, novamente. Então ele diz sobre as flechas, ou apagar todas as setas. Tem lugares que tem Bíblia que a tradução está flechas, ou setas inflamadas. Que era uma semelhança com o que tinha, daqui a pouco nós vamos ver, com o que eles estavam vivenciando naquela época. Ele sabia o que era um escudo, ele viu o que era escudo, eu nunca vi, mas nós temos que saber do que era feito e para que servia. Então, o que ele se refere às flechas ou dardos inflamados do inimigo. Então, o que é que o inimigo faz? Bom, ele pode é, é, aplicar, por exemplo, angústias, aquilo que nos deixa angustiado, tudo para derrubar, nunca para levantar. Tá? Maus pensamentos que levam as pessoas a cometerem as coisas mais absurdas que tem por aí. Por isso que ocorrem muitos crimes e muitas coisas nesse sentido. Então, a segunda, então, angústias, maus pensamentos, tentações diversas. Cada um tem um tipo de tentação diferente do outro. A tentação que mais me atrai pode não ser a tentação que atrai você. Eu sempre falo, Satanás nunca vai me colocar passando em frente de patinco, porque ele sabe que patinco não me atrai, nem cigarro, nem outras coisas, mas muitas pessoas são atraídas por isso. E se eu não sou atraída por essa, eu posso ser atraída por outra coisa que também é pernicioso, né? Vai me levar ao erro. Então ele sabe, ele observa como eu estou agindo cada um de nós está agindo na vida. Dificuldades variadas. Então, aparece uma dificuldade hoje, aí muda, no outro dia aparece outra dificuldade. Aquela dificuldade você vence com o poder de Deus, mas o inimigo coloca outro empecilho. Então não é que ele desiste, não. Há perseguições. Por exemplo, perseguições não é como uns grupos que tem aí que perseguem você, amarra você, acorrenta você e mata você. Não é só isso. Perseguições é em todos os lugares, no seu local de trabalho, e onde tiver pessoas reunidas que não sabem conviver com o mesmo tipo de pensamento que o seu. Então você fala que você não. Não, você bebia, eu bebia bastante, mas agora não bebo mais. Aí ele fala, aí, então ele já muda de comportamento com relação a você. Então já não é bom, né? São perseguições, a pessoa acaba se perseguindo. Eu sei porque eu tenho um amigo que era assim. Então ficamos aí 10 ou 15 anos sem se conversar e depois começamos a conversar de novo. E também, o que Satanás faz? 44. Então, alguns outros
né, maus sentimentos contra o próximo. Então, Satanás influencia para que você tenha mau sentimento, que não são sentimentos de Deus para com o próximo. Então, esses maus sentimentos levam a cada um de nós a cometer pecado. Porque o outro falou do outro, o outro não fez com o outro, e aí acaba você suspeitando de alguém, ou seja, né, maus sentimentos, guarda sentimentos no coração que não é verdade. Então, porque Pedro não gosta do João, aí eu também não vou gostar do João só porque Pedro falou para mim que eu não gosto, que ele não gosta do João. É mais ou menos assim, né? Ou seja, não, eu vou lá verificar, mas muitas vezes a pessoa não verifica. Então isso cria um mau sentimento, que é pecado. Hum. Então, não sei quem é. Paulo destaca o escudo da fé, né, entre outros, né, apetrechos aí da armadura cristã. Né? Ele colocou, né, em algumas versões acima de tudo. Então, pois as flechas do diabo, o nosso inimigo, podem incendiar a vida do cristão. Foi o que eu escrevi numa linguagem minha aqui, né? Então, e com isso, o que ele vai fazer? Podem aparecer dúvidas e desejos contrários à vontade de Deus. Então, ele é o quê? Persistente, é peçonhento. Ele não vem uma vez e fala, não, vou embora, não, aqui não dá. Não, ele continua. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, sei lá quantas vezes. Para ele não tem fim. Quanto ele não derrubar a pessoa. Ele está contente só quando derruba. Aí sim, quer dizer, já está na mão dele, aí ele já não tenta mais, não quer derrubar mais, porque já está na mão dele. Então, ele quer fazer de qualquer jeito, né, e incendiar a vida dessa pessoa. Ele quer, de qualquer forma, destruir a pessoa. Então, o nosso inimigo, através das suas dardos inflamados, incendiar a vida do cristão. Ou seja, colocar a vida do cristão numa situação pecaminosa diante de Deus. E isso, muitas vezes, podem aparecer dúvidas na cabeça da pessoa e desejo eu vou mudar de igreja ou eu vou mudar de religião. A gente encontra isso. O irmão da igreja tal, que passou para a igreja tal, o cristão que era de não sei o que, passou para outra. Por quê? Não sei dizer por quê. Nem tudo é culpa do inimigo, é claro. Então, o desejo de Satanás é fazer o desejo de Satanás é fazer com que o verdadeiro cristão venha acreditar em suas mentiras. Porque ele só fala isso, nele não há verdade nenhuma. E assim, não quero. Não. E assim, então, desobedecer à vontade de Deus, desobedecer à sua palavra e não confiar em suas promessas. Então, é desobedecer à vontade de Deus. Desobedecer, mais uma vez. Então, o desejo de Satanás é fazer com que o verdadeiro cristão venha a acreditar em suas mentiras e assim desobedecer à vontade de Deus, desobedecer à palavra de Deus e não confiar nas suas promessas. Então, ele quer desviar do propósito, aquele propósito que nós temos. Qual é o nosso propósito? É continuar confiando em Deus. Falou o irmão há alguns minutos atrás. Deus é maior. Então, esse é o quê? É a nossa confiança. É esse propósito que nós temos que ter em mente. Ou seja, ela é maior. Tem aí uma epidemia, tem uma doença, tem um problema, uma situação que não dá para resolver. Mas se eu continuar confiando que Deus é maior, porque senão o inimigo vem e começa a minar a minha fé, a minha esperança, tudo. E não pode ser desta forma. Então eu tenho que ter esse escudo da fé, ou seja, a minha fé é acrescentada. A Bíblia diz aquele que se sente que tem pouca fé, peça a Deus que ele dá sem medida.
Não vai ficar regulando a fé. Ser pedida a Deus. Então, assim sendo, essas flechas inflamadas do inimigo devem ser apagadas por nossa fé e total dependência de Deus. É a fé. Um exemplo da mulher do fluxo de sangue, que Jesus falou para ela: "Ah, a tua fé te salvou. Pode ir embora, você está curada." Ah, então, se eu vou aceitar essas 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 dicas, essas deixas, esses aconchavos do inimigo, que ele sempre faz isso na nossa vida, e vou ceder a essas tentações que ele sempre joga na vida de todos nós, não é de cada de esse ou daquele, é de todo mundo, ninguém está imune, todos estão sujeitos. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Satanás quer te tirar do caminho, pode ter certeza. Então essa dependência de Deus, ele quer que você não acaba não dependendo de Deus totalmente. Não, 25% tá bom. Ou melhor, 50% tá bom. Aí depois ele quer que você só dependa de Deus 25%. Aí depois 10%, vai diminuindo. É isso que o inimigo quer. E nós queremos o contrário. Começa dependendo um pouco e vai aumentando cada vez mais. É o que a palavra de Deus diz. Senão vai causar estrago na vida do cristão. Com certeza, né? Então, como Satanás não desiste, né, dos seus ataques contra o povo de Deus, o cristão não pode de maneira nenhuma deixar de se utilizar do escudo da fé em nenhum momento. Não é de vez em quando, é sempre. Hã? Tá da casa. Então, o escudo da fé, com certeza, né? Para lembrar a vocês, então, o escudo da fé, o escudo no tempo romano. Então, o escudo no tempo romano, hein? Não é claro que, como nós lemos em Provérbios, já tinha escudo. Já apareceu a palavra escudo, é porque tinha essa parte dessa armadura de um lutador. Então, o escudo, ó, ele tinha mais que um formato, ou redondo, ou quadrado, ovalado, ou com desenhos diferentes. Então, esse escudo era feito de uma madeira leve, né? Não é igual agora que é de fibra, como chama? Esse que a polícia usa é de fibra de carbono, não é levinho, não, também não era tão levinho assim, nem tão protetor assim. Então fazia uma camada de madeira, uma camada de alumínio, bem fina, e depois então tinha uma substância que apagava, o dardo batia no nesse escudo, né? Então o dardo batia nesse escudo e o que acontecia? Então era um dardo, era uma flecha pegando fogo. Então quando batia, ela se apagava rapidamente, por causa de uma substância que eles colocavam nesse escudo. Então, por isso que ele está usando a palavra flechas ou dardo. O que é dardo? Tem nada a ver com aquele negócio, acho que dos jogos que tem por aí de dardo, né? Aquele negocinho. Então, mas é um dardo, era alguma coisa que eles, além de ser uma peça de metal, eles acrescentavam esse item que ela vinha pegando fogo. Então, por isso que ele fala dos dardos do inimigo, das flechas inflamadas. O que é inflamada? É que tem fogo, certo? Então é tudo o que Satanás faz, tá tudo, né, para as pessoas entenderem naquela época o que era, o que é que Paulo queria dizer, fazendo esse paralelo. Então esse escudo da fé, né, não somente possui um propósito individual. Então, nesse escudo romano, então, que defendia contra as flechas inflamadas do inimigo, eu estou dizendo da época romana, porque Paulo era da época romana, né?
Então essas flechas batiam no escudo e logo se apagavam, como eu disse. E o que eles também faziam? Eles pegavam e faziam como que se fosse, não é coisa recente, você também já deve ter visto isso na televisão, aí, uns países que tem por aqui. Eles não pegam um monte de escudo e não faz assim, ó, não coloca um na frente do outro, um monte de polícia assim, ó, e não faz o quê? Faz um monte assim e vira o quê? Uma barreira, não é isso? Então, nessa época, eles também pegavam o escudo e faziam uma barreira, e essa barreira, então, andava no mesmo sentido. Ou seja, era como se fosse uma parede que estivesse andando em direção ao inimigo. Então, eles formavam essa barreira. E por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque também a fé, esse escudo da fé, não é só para meu benefício próprio. Eu escrevi, não possui um propósito individual. Ou seja, para que é que serve a nossa fé, o nosso escudo da fé? Mas ele também é coletivo, é para auxiliar, ajudar outros. Como é que eu vou ajudar outros? Ou seja, outros cristãos. Então, só dois textos. Efésios 6:18. Então, Efésios 6:18. Orem. Eu tinha deixado esse versículo com vocês? Tinha. Deixa eu ver. Isso. Efésios 6:18. Orem no Espírito, aqui, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, juntou todo mundo com essa proteção. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, evidentemente, contra os ataques do inimigo. Estamos no mesmo texto aqui, né? No mesmo capítulo e no mesmo texto, não é um texto diferente. Ou seja, está falando desses ataques do inimigo. E perseverar na oração por todos. E o último texto, em Hebreus, capítulo 3, que eu marquei para vocês, o último texto, que é Hebreus, capítulo 3, versículo 13 e 14. E é a mesma Hebreus, capítulo 3, versículo 13 e 14. Que diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Não é de vez em quando, nem se der tempo. Nem só se o irmão está precisando, nem se ele não está precisando. Então, vou encorajar os irmãos. Não vou ser utópico, não vou dourar a pílula. Não vou passar um óleo na criança, como a gente fala, ou outra linguagem popular, né? Então, encorajar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, hoje, não é amanhã, ou para depois, ou antes, ou é hoje. Eu tenho que falar hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso é a fé. Então vamos encorajar uns aos outros desta forma. 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, de verdade, em realidade, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, muitas vezes a gente sabe que o cristão começa muito bem, porque o Espírito Santo é novo, a pessoa experimenta do Espírito Santo, e depois de 20, 30 anos de crente, se é que chega lá, aí já nada para ele tem graça, nada para ele já. E de novo esse irmão falando que Jesus vai voltar,
e de novo que Jesus foi ressuscitado, e que o Tomé era isso, era aquilo. Não, não pode ser desta forma. É sempre se renovar. Escutamos a mensagem do irmão hoje, então tem que sempre se renovar. É o que ele está dizendo. Então, o que se chama hoje. Vamos acreditar naquilo que o Senhor está falando de alguma forma com cada um de nós, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim. Ele sempre fala. Ah, o bom soldado é aquele que batalha até o fim. Não batalha um pouco, depois volta. Um outro versículo também diz: a sua situação final se torna pior do que a anterior. Então nós sabemos que quando a pessoa começa algo novo, ele começa muito entusiasmado. Não precisa ser com relação à salvação. É natural da pessoa. Ó, mas depois de um tempo ele começa a ver uma coisa errada aqui. Vamos falar de algo na empresa. Depois ele vê outra coisa errada ali, aí ele fica desacursoado. Eu também fico na empresa onde eu trabalho, é assim, mas o meu propósito lá não é esse. Eu tenho que ter outro propósito, não de ficar olhando para a direita, para a esquerda, para um, para outro. Eu tenho que seguir confiando em Cristo. Ele está acima de todos e é todo poderoso, né, para nos tirar de qualquer situação confusa que não vem de Deus. Então, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, a confiança de Deus, em Deus, né, a confiança em Cristo, nas suas promessas, na sua salvação, nós devemos continuar. Vem a dificuldade, vem o problema, eu não sou imune, não. Também, de vez em quando, eu desfaleço quase desfaleço, não? Nas minhas. Em agradecer como devia, e desfaleço, ou seja, me sinto fraco em agradecer a Deus quando vem uma dificuldade maior, uma dificuldade menor, quando eu ouço alguma coisa que está fora do meu alcance de resolver. Então, agora, o que eu faço? Ficar falando que Deus é todo-poderoso e quando chegar na sua vez, quer dizer, na minha, né? Então, eu também sou assim. Eu creio que todos nós somos assim. Então, vamos encorajar uns aos outros. Vamos dizer, não, isso pode ser resolvido. Tem que entregar nas mãos do Senhor. Ele é que vai fazer. E qual é o meu dever ou nosso dever, a nossa obrigação? Orar uns pelos outros. É o que ele falou. É algo que é coletivo. A fé deve ser coletiva. A fé não é só para mim. Se você não tem fé, problema seu. Não. Ser desta forma. Acrescentar a fé ao esposo, a esposa ao marido, ao filho, à sogra, a todos os familiares. E cuidar da família deve ser um dos nossos propósitos. E também dos irmãos em Cristo. E dizer para eles que o escudo da fé é muito importante. É a fé que, se você, até comentei com o amigo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa montanha, se precipita no mar e ela vai. Então a minha deve estar bem menorzinha do que um grão de mostarda. Não é para pensar dessa forma, porque qual é o propósito de eu mandar a ilha ali de Okinawa e se jogar no mar? Não tem propósito nenhum. Então Deus vai fazer? Não, não vai. Então, para quê? Então eu vou orar naquilo que muitas vezes pode ser até mais difícil do que uma montanha se precipitar no mar, mas que ele pode resolver porque é para a honra, louvor e glória do nome dele. Então aí ele vai fazer. E vamos estar então exercitando a nossa fé. Então, que o Senhor possa nos dar essa alegria e esta confiança de continuar confiando na palavra dele, e para confiar na palavra dele é confiar pela fé. E temos depois os outros apetrechos, os outros, palavra agora, né, mas os apetrechos necessários à armadura cristã. E Paulo salientou essa, eu procurei aprender mais alguma coisa e passei para
os irmãos. Então, vamos orar ao Senhor para encerrar. Depois podemos conversar se houver alguma necessidade, alguma pergunta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos por esses poucos minutos que o Senhor tem nos dado esse privilégio de aprender, Senhor meu Pai, a tua palavra que nos ensina para termos uma fé total e irrestrita, tua palavra, na tua presença, no teu cuidado, na tua cura, na tua libertação, na tua salvação, que dá vida ao perdido, que levanta o caído, aquele que não tem força, Senhor, por si mesmo, o Senhor fortalecerá. Cremos, é pela fé, não é pela vista, mas naquilo que nós confiamos, temos, Senhor meu Deus, esses irmãos que estão conosco, aqueles que não podem estar conosco também, Senhor meu Deus. Eles têm nos auxiliado e, com certeza, têm nos ajudado a crescermos na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, através dos testemunhos, das palavras de ânimo e conforto que eles nos têm concedido muitas vezes. Te pedimos as tuas bênçãos para cada um, Senhor meu Pai, no santo e precioso nome do teu Filho Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado. A paz.